ama tanto que ele está dizendo, eu estou só mostrando a vocês, mas eu quero que vocês voltem para mim. Olha o que diz no verso 5, irmãos. Olha o que diz o verso 5. Por que sereis ainda castigados? Sabe como é que está esse texto na Nova Almeida atualizada? Por que vocês querem insistir em receber castigo? Diz aqui o texto. Por que sereis ainda castigados? Se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está o quê, querido? Enferma ou doente. E todo o coração está o quê, querido? Fraco. Diz a Bíblia Thompson. Coração fraco. Não tem poder para decidir ou resistir nada. A cabeça está doente. Mas quem é a cabeça aqui, irmão? Que cabeça é essa que Deus está falando pelo profeta? Que cabeça é essa, meus queridos? Alguém disse uma vez, eu pregando, ele disse, Cristo, né, irmão? De jeito nenhum. Como é que Cristo está doente se ele curou as doenças? Não pode, não bate. A cabeça são a liderança. Quando está falando de liderança, sabe, irmão? As pessoas olham logo para os pastores, os anciãos, não é? A liderança da igreja, mas é a liderança das nossas casas, sabe, irmão? Mãe, pai, é por ali que conta também. Não só é liderança de igreja, não, querido. Lembre-se disso. Todo cristão tem uma igreja na sua casa, sim ou não? A sua casa é uma igreja. Como está a nossa liderança lá? Fraca, doente? Olha o que diz o verso 6. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há neles coisa o quê? Sã. Se você der uma olhada lá no texto que o irmão colocou aí, de Marcos, capítulo... eu vou pedir que ele abra, por favor, só para prestar atenção nessa palavra. Abra aqui, por favor, Marcos 2,17 e leia comigo esse texto, irmão. Olha o que diz lá. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, quem? Os sãos. Não precisa de médico, e sim quem? Os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. No Antigo Testamento, nós estamos vendo Deus dizendo pela boca do profeta que o povo dele está o quê? Doente. Neles não há nada sã, ou seja, cura. Eles estão, as suas chagas, as suas feridas estão expostas. Veja o que diz aí, irmãos, ainda. Não há coisa sã. Diz o texto, verso 6, lá onde nós estamos. Não há neles coisa sã, senão feridas, contusões, chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com o óleo. Vamos entender isso aqui, irmãos. Você tem noção do que você está lendo? Você já leu esses versos? Eu também tinha lido ele por vários tempos. Mas eu li ele bem devagarzinho, irmão, entendendo. Veja o tanto de coisa que tem dentro de uma pessoa. Leia com cuidado o verso 6. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então está dizendo que está o quê, irmão? Tudo inflamado. Está dizendo o texto aí, olha. Não há neles coisas sãs, senão feridas, contusões e chagas podres. Irmão, uma chaga podre não é algo bom, não. Ferida. Quando eu morava no sítio, irmão, quando a gente levava uma topada ou uma ferida grande, qualquer ciscozinho que batia ali era uma dor que corria caga-fogo, aparecia caga-fogo na vista. Corria lágrima nos olhos. Porque uma ferida, querida, ela é algo que fica dolorida quando ela está exposta. E sabe um outro perigo, irmão, porque o texto está dizendo aí, elas não foram nem atadas, se você pegar uma Bíblia viva, uma outra Bíblia, não é? Você vai ver uma versão que diz assim, não foram enfaixadas. Olha, a versão dela ainda mais melhor ainda. Quando a gente chega para fazer um curativo, o que é que o enfermeiro faz na ferida? Limpa, e depois ele faz o quê? Coloca os remédios e enfaixa. Mas Deus está dizendo que o pecado do povo dele está nessa situação. As feridas do povo dele estão assim. Não foram espremidos. Querido, espremer um carnegão dói? Espremer uma pipoca. Uma vez saiu uma cabeça de prego em mim. E eu me descuidei. Eu estava numa venda, na época eu não era da igreja. Lá vem o bodegueiro que ensinou o remédio que ele queria fazer comigo. Apertar em cima do olho daquela cabeça de prego uma garrafa para o carnegão pular para o fundo. E ele ainda conseguiu encostar. Foi que eu dei uma carreira, ele só tocou. Foi uma dor, irmão. Imagina que o pecado às vezes é desse jeito. Quando você toca nessa ferida dentro da igreja, tem irmãos que pinota, fica com raiva, se intriga. Aquele pregador, aquele não foi usado por Deus, não. Ele está falando da minha vida, que ele conhece, que não sei o quê. Isso é orgulho. Espremer uma ferida dói, irmão. Espremer um carnegão de pui dói, irmão. Mas Deus está dizendo, tem que ser espremido.
e ser atado, mas ser colocado o que nele também, que ele diz aí? Óleo. Óleo é símbolo do que, irmão? Do Espírito Santo. Vocês já leram o Salmo, o Senhor é o meu pastor, da Salmo 23, não é? Se você der uma olhada, diz que prepara uma mesa no deserto, derrama sobre a minha cabeça o óleo. Você sabe o que era que o pastor fazia com as ovelhas no antigo Israel? E isso era antes de ter a ferida. Ele se acordava muito cedo de madrugada, e em cada uma ovelha ali na porta do curral, ele derramava óleo de azeite na cabeça da ovelha. Sabe para quê? Porque a ovelha, ela às vezes empurrava a cabeça em brecha de pedra, em forquilha de pau, para buscar comida, e quando ela puxava, aí danificava a cabeça dela, causava uma ferida. Só que o azeite já estava no cabelo, aí ele corria para dentro da ferida. A mosca não punha, a mosca ali é o diabo, irmão. É símbolo de Satanás. Por isso que nós precisamos estar com a nossa mente protegida pelo Espírito Santo, que é o óleo. As curas do antigo Israel não era por base de metiolato, refocina, não é? Esse mercúrio, alixicernativo, não. Era azeite e um remédio natural que tinha o poder da cicatrização. Quando nós colocamos refocina ou um desses 3 remédios que eu falei em cima de uma ferida, o que é que acontece? Logo, ele cria uma casca por cima. Mas às vezes quando a gente está andando, eu vou dizer o que acontecia comigo, andando lá no sítio, pegava um garrancho em cima daquele cascão, arrancava, mas era uma dor tão grande, irmão. E eu entendia que a ferida estava o quê? Aberta. Sabe qual é o propósito do cascão, irmão? É não deixar o remédio entrar, enganar eu e você. Essas são as nossas condições, talvez, dentro da igreja. Existe uma capa que está protegendo o mal que está dentro de nós. E Deus está dizendo, esprema isso para botar azeite. Se você colocar óleo em cima de uma ferida, não precisa de você arrancar ela doendo. Ela fica leve, que se você passar um negócio, ela já se vai. E o próprio óleo cura. É disso que precisamos. Veja o que Davi disse a respeito dessas feridas. Eu creio que eu terminarei dentro do horário, viu, irmãos? Veja o que Davi disse a respeito desse, no Salmo 38. Olha o que Davi disse a respeito disso aqui, irmão. Salmo 38. Salmo 38. Essa ferida que Deus quer tratar, irmãos, talvez para alguns que estejam aqui ou que estejam acompanhando lá do outro lado. Talvez a ferida que esteja aberta na sua vida seja a ferida da ignorância. Não sei que tipo de pecado você tem, sei que nós temos. Olha o que o salmista diz no Salmo 38, verso 5 por diante. As minhas, está no plural sim ou não? O que é que está lá que ele está dizendo? As minhas chagas cheiram mal, estão purulentas por causa da minha loucura. O pecado é uma loucura. Acredita que eu passei um bocado de tempo lendo esse texto pensando que Davi tinha uma úlcera no corpo dele mesmo? Literal, e não é. Ele está dizendo, as minhas chagas. Sabe, irmão, Davi está dizendo aqui, não é uma só não que tem na minha vida. Talvez você que está ouvindo essa palavra nessa manhã, não é uma só que tem na sua vida. Na minha, na do pregador, é várias. É a chaga do orgulho, da vaidade, da avareza, não é? Da presunção, de tantas coisas, irmãos. Deus quer colocar óleo nela. Olha o que diz o verso 6. Estou encurvado e muito abatido, ando lamentando o dia todo. Esse é o lamento que nós escutamos de muitos irmãos na igreja. Ore por mim, irmão, eu não sei o que está acontecendo. Eu leio tanto a Bíblia, irmão, mas continue na mesma desgraça. Só ler a Bíblia não vai mudar mesmo, não. Ninguém. Preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de ação daquilo que a Bíblia pede para fazer. Davi está dizendo, eu lamento, eu estou encurvado. É isso que o pecado, é isso que as nossas feridas, é isso que a doença espiritual está levando. E ele diz mais no verso 7. O meu corpo está o quê, querido? Cheio de dores, não uma coisa, o quê? De novo aí, queridos? Está dizendo aqui o texto no verso 7. Na minha carne, querido. Agora compara, Isaías diz a mesma coisa, Marcos no Novo Testamento está dizendo a mesma coisa. Davi enfrentou as mesmas coisas, sentia a dor das suas feridas abertas e não tratadas. Tem noção do que você está aprendendo nessa manhã, está vendo? Essa é a minha condição. Quando eu estava estudando isso aqui em casa, irmãos, eu senti as minhas feridas doendo. As minhas chagas. As minhas
E olha o que diz mais no verso 8: estou fraco, totalmente esmagado, dou gemidos por causa da angústia do meu coração. Sabe, irmãos, o inimigo ele nos leva a pecar e depois ele começa nos acusando pela nossa própria mente. E Davi está dizendo: Deus é conhecedor, eu dou gemidos, eu angustio por conta das chagas que tem na minha vida. E olha o que diz mais, querido, no verso 9: Senhor, diante de ti está o que, querido? Todo o meu desejo, meus gemidos não te são ocultos. Deus viu esse homem pecando? Viu. Mas Deus também viu Davi gemendo, pedindo perdão a ele por conta da sua loucura. Será que ele tem visto eu? Você que está ouvindo? Olha o que diz o verso 10. O meu coração está agitado. A minha minha força me falta. Até a luz dos meus olhos me deixou. Davi era cego, irmão? Davi era cego? Eu não encontrei nenhum relato bíblico dizendo que Davi era cego. Mas o pecado cega. O pecado cega. E ele está dizendo aqui, querido, que as coisas estavam bem sérias para o lado dele. E no verso 11 ele diz: os meus amigos e os meus companheiros, o que foi que fizeram? Me evitam por causa das minhas chagas, e os meus parentes põem-se à distância de mim. Irmãos, eu vou dizer algo aqui, eu espero que vocês entendam. E vocês que estão ouvindo lá do outro lado. Quer ver quem são seus amigos dentro dessa igreja e dentro da sua família? Cometa um deslize. Pecado não tem... como é que eu posso dizer? Não tem um pecadinho, pecadão, não? Todo pecado leva à destruição se você não se arrepender. Mas que Deus o livre, se um irmão aqui... Eu vou dizer um pecado bem escandaloso, que se alguém cai já fica sendo mal visto. Se um irmão, um pregador, seja lá quem for ele, se esse irmão cair em adultério, como é que ele é visto pela igreja? Aos olhos, irmão, é rejeitado. Às vezes você não diz nada, mas no seu coração diz: chegou um adulto, não sei nem o que ele veio fazer aqui na igreja. Às vezes é assim, irmãos. Um dia eu escutei uma fala de alguém que caiu nesse tipo de pecado. E a pessoa disse assim: eu chego na igreja e os irmãos não é mais como eram antes. Isso é a realidade, irmão. Aonde deveria ser o contrário. No momento, está escrito no Espírito de Profecia que eu estou te dizendo aqui, o que eu vou te dizer aqui agora. É o momento que mais ele precisa de ajuda. Cadê a reconciliação? Cadê? Onde é que está? Queria levar você ao Salmo 19. Só um pouquinho de paciência, estamos encerrando, viu, irmãos? Salmo 19, verso 12, que Davi diz: quem pode entender os próprios erros? Tem noção do que você está lendo? Quem pode entender os próprios erros? Você entende por você mesmo? Quem pode entender os próprios erros? 19 e 12. Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me tu dos que me são o quê, irmãos? Putos. Sabe como é que a gente diz, como é que a gente observa, como é que a gente entendemos os nossos erros? Quando nós estudamos a Bíblia, irmão. Quando nós estamos de joelho pedindo a Deus, Ele vai mostrando. Davi tinha pecados ocultos na vida dele, que ele nem pensava. E ele disse: Senhor, absolve-me desses aí. Me ajuda também a enxergar, depende da versão de Bíblia que você usar. E eu vou te dizer algo aqui que Deus falou comigo no estudo, quando estava estudando esse sermão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Muitos de nós possuímos traços dentro de nós. Existem lá feridas lá dentro de nós, irmão, que você nem sabe. E que só precisa-se de uma oportunidade para você mostrar o que está lá dentro de você. E Deus, Ele permite, irmão. E Deus, Ele permite que situações sejam criadas para que esse mal que está dentro de você venha a brotar. Para que você veja e corrija. Sabe, quando você vê aqueles irmãos, diz: nossa, eu nunca pensei isso daquele irmão. Como é que aconteceu isso com o irmão querido? Só estava faltando uma oportunidade. Vocês leram o que está lá em Tiago? Diz que o cara cobiça o pecado, depois ele dá a luz. Engravida dele, depois dá a luz. Está lá em Tiago isso, irmãos. Você está me vendo pregando aqui, tá vendo? Eu estou grávido do pecado, vocês ainda não sabem. E aí quando estoura, aí vem a luz. E aí diz: nossa, não acredito numa coisa dessa. Não, filho. Era algo que estava dentro de você esperando por uma oportunidade. Simplesmente isso.
Absolve-me dessas faltas, está dizendo Davi. Absolve-me dela. Sabe, irmãos, eu quero ler 2 textos para a gente ir embora. 2. Diante de tudo isso que Deus apresentou aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, eu queria abrir com vocês. Existe algo que Deus quer para mim e para você nessa manhã. Que Ele tem, melhor dizendo. Capítulo 1, olha o que está escrito. Versículo 12. Verso 12 do capítulo 1. No entanto, a todos, olha que coisa linda eu encontro na Bíblia. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creram no seu nome, o que foi que ele fez com ele, irmão? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí eu vou lhe perguntar à igreja, que poder é esse que Deus deu? Qual foi o poder? Eu disse 2 textos, é 3, viu, irmão? Mas eu prometo que eu termino logo. Poder. Qual é o poder que Deus está nos dando para sermos uma nova criatura? Qual é o poder, irmão? Os outros textos nós não vamos ler. Se você for lá em Pedro, lê bem devagarzinho. Não precisa vocês irem. Lá em Pedro, Pedro vai dizer que a palavra de Deus, e eu quero ler com vocês Romanos, por favor, irmão. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim. Romanos capítulo 1, verso 16, olha o que é o poder. Porque Jesus está dizendo assim, a todos aqueles, no entanto, que se achegaram a Ele, Ele deu a essas pessoas poder para serem feitos a nova criatura. Qual é o poder? Paulo diz assim, e não me envergonho do evangelho eterno, do evangelho, porque ele é o que, querido? Poder de Deus para a salvação de quantas pessoas? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de quem? Para fazer o que, querido? Para a salvação de quantas pessoas? Todo aquele que crê. Aí diz primeiro dos judeus e também de quem? Fica ninguém de fora ali. Queridos, o poder está na palavra de Deus. Quanto mais eu me aproximo da Bíblia, eu vou vendo quem sou eu. A Bíblia diz, não precisa você abrir, Gálatas 3, verso 24, de sorte que a lei serviu de tutor de aio para nos conduzir a quem? A Cristo. Cristo, quando veio nessa terra, usou a palavra, irmão, para nos dar poder, para então vencermos o mal. Escute isso que eu vou te dizer aqui agora. Se tem alguém dentro dessa igreja ou lá do outro lado escutando pela rede social, pensando que um dia Cristo vai descer do céu e te impedir de pecar, estás enganado. Ou que Cristo vai descer do céu e tirar o pecado da tua vida, estás enganado. Ele vai te dar poder para você fazer isso. Pensei que pudesse ouvir um amém. Cristo vai dar poder para eu e você fazer isso. Lembre-se disso. Isso é obra nossa. E o último texto que nós queremos ler é Ezequiel 36. Por que Cristo pediu o coração lá em Provérbios 23, 26. Esse é o último texto. Ezequiel 36. Ezequiel, e aqui nós vamos encerrar. 36, verso 26 por diante. Eu vos darei o que, irmãos? Quando eu entregar o coração velho, o que é que vai acontecer? Eu vos darei um coração de que forma, velho? Novo. Porém em vós o que, querido? Ezequiel 36, verso 26. 36, verso 26. 36, 26. Eu vos darei um coração novo, quando eu entregar o velho, você também. Porém em vós um espírito novo, tirarei de vós o coração, o que, irmãos? De pedra, e vos darei um coração de carne. Louvado seja Deus por isso que Ele pede. É aí onde você vai agora tendo uma experiência com a novidade de vida para habitar no novo céu e a nova terra. Tudo vai se fazer novo. Mas lembre-se, irmão, é hoje que começa essa novidade e esse se fazer novo. Cristo está dando poder a mim e a você. Ele só está dizendo, pedindo, filho, me dê isso, faça isso. Aí diz o último verso, que é o 27. Porém em vós o que, querido? O meu espírito. Ele está dizendo, tiro de vocês. O espírito de vocês não presta. Eu vou dar a vocês o meu espírito, o coração de carne tirando de pedra. Porém em vós o meu espírito, e farei que andeis em quê, querido? Nos meus estatutos ou nos meus caminhos, e guardareis os meus quê? Juízos, e os observareis. Aqui eu encerro.
Amados irmãos, não sei de que maneira o sermão soa ao seu ouvido. Não sei. Mas de uma coisa eu te digo. Eu vou sair dessa igreja nessa manhã. Eu vou sair da igreja aqui daqui a pouco, com a minha mente em paz. Porque eu ensinei a vocês o caminho para receber a nova vida. Porque Deus ensinou isso a mim também. Deus nos mostrou o caminho e Ele traçou esse caminho. Ele está dizendo, eu quero fazer vocês novos. Eu quero renovar a vida de vocês nessa manhã. Você também que talvez permaneceu até agora aí escutando a palavra de Deus. Deus tem algo novo para a sua vida. Sabe, irmãos, Deus quer tirar de mim, dentro de mim, de você, o espírito irritativo. Nós estamos irritados, perturbados, como disse Davi, afobado. Deus está dizendo, filho, quero tranquilizar a sua vida nessa manhã. Eu quero encher a sua vida de grande paz, de muita alegria, de muita felicidade. Isso não quer dizer que você não vai ter problema, mas quando vier os problemas, tu vai estar tão em paz, que os problemas passarão por ti sem nem te afligir. É isso que Deus tem para nós. Talvez nessa manhã do primeiro dia do ano, talvez Deus esteja falando para alguém, tanto aqui como pela rede social, que talvez esteja a ponto de desistir da sua fé, porque ainda não conseguiu alcançar isso que foi pregado aqui nessa manhã. E eu quero dizer para vocês, eu também não alcancei ainda. Mas como Paulo, eu avanço em direção ao prêmio. Nenhum de nós alcancemos ainda. Nós saímos daqui, talvez se alguém pisar no calo da gente ali embaixo, a gente já se esquece do que ouvimos. Essa é a tendência. Mas não desista quando isso acontecer. Porque a vitória está na perseverança. Apocalipse repete isso por várias vezes. Aquele que perseverar até o fim, vai ser esse que vai ser transformado. Prossiga, irmão. Dando ouvido a Deus. Pare de tanto se acusar. Pare de tanto de ouvir bobagem que para nada presta e nem te edifica. Mas ouça aquilo. Ouça isso aqui que eu vou te dizer. Jesus acreditou em mim e em você. Jesus morreu por mim e por você, porque Ele viu que tinha chance de eu e você morar lá no céu. E eu quero ir para lá em nome de Jesus. Eu quero estar lá dentro daquela cidade. 1000 anos e por fim a eternidade nessa terra também renovada. E quando nós estivermos ali, ali sim, 100% perfeito. Nunca mais pecado, nunca mais ira, nunca mais irritação, nunca mais ignorância. Mas até lá, vamos enfrentar muitas coisas ainda. Mas lembre-se de uma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu filho, mas amou de tal maneira que deu seu único filho para que morresse por todos nós. Ele está aqui te chamando. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de dizer, nessa tarde, já passemos de meio-dia. Tem alguém aqui nessa tarde que gostaria de dizer, eu quero, Senhor, a novidade de vida. Eu quero andar com o Senhor. Você que está do outro lado pode se aproximar da câmara. E você que está aqui, eu queria convidar você a ser um herói e vir aqui orar, para nós orarmos. Porque Deus tem uma vitória muito grande para cada um de nós. Deus quer que você saia daqui uma nova criatura. Lembrando, isso não quer dizer que a gente vamos sair daqui impecável. Mas nós vamos sair daqui na certeza de que iremos alcançar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Tem mais alguém? Vamos orar. Santo Deus, a tua igreja está diante de ti, Senhor Deus, porque deseja a santificação, a transformação, a nova vida e o novo céu. Meu Deus, o apóstolo Paulo disse que a lei era espiritual e ele era carnal, todos nós ainda somos. Mas nosso Deus nos ajude a brigar contra a nossa carne, Senhor. Dê-nos força para não fazer o que ela pede. E nos ajude, Senhor Deus, a como Paulo, sair daqui nessa tarde crucificado e ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Abençoe os irmãos que aqui estavam, aqueles que estão lá do outro lado. Que o Senhor Deus aumente a nossa fé e nos ajude a levar o fardo, a cruz. Breve chegaremos ao descanso celestial. Breve chegaremos ao lugar aonde o fardo será deixado de uma vez por todas. Se há alguém aqui entre nós depressivo, ansioso, que se sente insuportável, que não se perdoa, talvez que cometeu algo,
que deseja ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Mas veste essa pessoa com teu poder e a mim também, Senhor. Que saiamos daqui na tua presença e que continuemos até os dias que o Senhor nos der para viver nessa terra. Em breve receberemos a vitória final, a coroa da vida eterna. Um dia, Senhor Deus, quero ter a alegria de te dar um abraço e te agradecer por tão grande paciência comigo e com os meus pecados, Senhor. E com os dos meus irmãos também. Bendito seja o teu nome, Senhor. Leva-nos em paz. Dai-nos, Senhor Deus, um restante, uma metade de sábado da tua presença e um restante de vida enquanto tivermos essa terra na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que a paz inunde nossos corações. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui